a graça do nosso Senhor, nós seremos ministrados pela vida desta mulher, que tem muita história para contar nos caminhos do Senhor. A nossa mãe na fé, esposa do pastor Luciano, nosso apóstolo Luciano, essa mulher que, sabe, dedica a sua carreira ministerial a cuidar, a apacentar. E eu sei porque eu já chorei lá, eu sei porque eu já pedi socorro, eu sei porque eu já gritei, eu não aguento mais. Mas ela teve a sabedoria do alto e trouxe palavras de conforto, e não somente isso, de ânimo. Amém? Então, que o Senhor te use poderosamente. Eu posso, em humildade, pedir para essa igreja orar por você? Por favor. Amém. Vamos orar por ela, igreja. Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, nós queremos agradecer pela oportunidade de termos a pastora Ana Paula nesse momento, neste lugar. Pai, e é a sua ferramenta aqui hoje para falar de maneira poderosa. Senhor, ela te dá liberdade para que o teu Espírito conduza aquilo que o Senhor quer para este lugar. Senhor, que não sejam palavras dela e não serão, porque, Senhor, a voz dela é só um sussurrar da tua vontade. Por isso, usa de maneira poderosa, com dons espirituais que ela possui, e traga, Senhor, uma palavra de ânimo, conforto, de exortação, se necessário, para que nós possamos, Senhor, glorificar o teu nome através da vida da tua ungida. E é pelo que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu te amo. Graça e paz a todos. Como é que vocês estão? Amém. Estou muito feliz por estar aqui mais um domingo. Que aprove o coração de Deus nos trazer para ficar juntos, né? Como igreja, como noiva de Cristo. Eu estou muito feliz de te ver. E eu louvo a Deus porque é algo que eu sempre falo para minha família lá de São Paulo. Eu louvo a Deus porque você está aqui. Porque você escolheu a melhor ou a boa parte. Você poderia estar na sua casa hoje, você poderia estar passeando, você poderia estar viajando, mas eu louvo a Deus porque o teu coração escolheu a boa parte. Estar entregando o seu domingo a Deus é o primeiro dia da semana. É um dia que eu falo que lá, pelo menos na minha família, é o dia do Senhor. Não é o dia de recebermos visita, não é dia de viajarmos, não é dia de marcarmos compromisso, porque domingo é o dia do Senhor. É um dia que eu me rendo a Ele, agradecendo a semana que se passou e já agradecendo também sobre a semana que há de começar. Amém, queridos? Amém. Eu acho que o pedestal está um pouco alto. É só um tiquinho. Ai, obrigada. Oxi. Pois é, eu ia pregar assim, ó. Eu ia finalizar como Zaqueu. Eu quero subir. Amém, queridos? E eu louvo a Deus porque você escolheu a boa parte. E é bom quando os filhos escolhem a boa parte, porque entendem que é do alto que vem todo aquele suprimento que você precisa para a semana. Amém, queridos? Eu gostaria de estar ministrando uma palavra, já tem a... Cadê o Dudu? Deu para fazer? Ponha. Deus dá a direção e não explicação. E é algo que o Espírito Santo me tocou para falar com pessoas há umas semanas atrás. E o Espírito Santo me trouxe isso para que Ele pudesse trazer isso para os nossos corações. Que o Senhor, Ele dá a direção. Eu tenho certeza que você veio debaixo de uma direção. Mas quando o seu pé tocou aqui na América, eu tenho certeza que muitas coisas aconteceram. Muitas coisas até que te agradaram e muitas coisas até que não vieram de acordo com o teu coração. Mas eu quero te dizer algo. Deus ainda continua no controle.
Você crê nisso? Você crê? Louvado seja Deus. Eu não vou estar, eu não tenho o hábito de ficar seguindo, eu deixo o Espírito Santo me levar. E para ilustrar esse título, né, esse tema, eu gostaria de só falar sobre a história do rei Josafá, que era um rei, na época que lá Israel era dividido em Israel, norte, Judá, sul, e esse rei era um rei bom, e ele reinava sobre Judá. E rei Josafá, ele até pisou na bola, era um rei justo, pisou na bola algumas vezes, assim como nós. Por quantas vezes nós tentamos acertar errando? Quantas vezes nós erramos com pessoas? E quero te dizer algo, isso é natural. Não somos perfeitos. Nós erraremos com pessoas e pessoas errarão conosco. E eu peço a Deus em todo tempo que Ele coloque meu coração sempre inclinado a perdoar e ser perdoado. Porque errar é humano, insistir é tolice. E Josafá era um rei que, infelizmente, durante o período, ele se associou com o rei Acabe, de Israel. E isso trouxe consequências. Mas não é nessa história que eu quero enfatizar. Eu quero estar ilustrando esse tema com a batalha do rei Josafá, quando um grande exército de inimigos se levantaram contra ele, contra o povo de Deus. E Josafá, preocupado, questionava: nossa, mas a quantidade é muito grande. O meu povo não está preparado, o meu exército não está preparado. E você pode estar passando por isso hoje. Você está passando por uma situação a qual você acha que, humanamente falando, você não está preparado. Ou, humanamente falando, você não tem documentação necessária ou suficiente. Ou que você está pleiteando, está trabalhando, às vezes, freneticamente, sem descanso. E você está achando pensando até em voltar, porque você trabalha tanto e não usufrui de nada do que ganha. E Josafá foi um rei que ficou temeroso, tanto que colocou o seu povo a orar, a jejuar. E o Senhor, através do profeta, deu uma direção dizendo: vá, porque a vitória é sua. Porque não é você que irá, mas eu sou Deus que irá batalhar por você. E eu quero te dizer nessa manhã, é Deus que batalha as suas batalhas. Porque você ainda tem insistido em usufruir, em gastar as suas forças, a sua energia, batalhando algo que foi Deus que te colocou. O Espírito Santo hoje está nos fazendo, cada um de nós, nos voltar. Sabe aquele princípio lá no Brasil que te trouxe a certeza que Deus estaria com você na América? Feche os seus olhos e lembre quando você falou assim: é lá que o Senhor me quer. Pois é, Ele continua querendo. E por que você mudou o seu coração? Porque a dúvida tem entrado no teu coração. Porque o desespero, por muitas vezes, tem permeado na tua vida, na tua semana. Às vezes a gente acha que o mover profético é um coque na cabeça e um bom sapatinho de fogo. Mas às vezes o profético está em entrar no teu coração, como diz na palavra, como uma espada de 2 gumes, que é capaz de dividir alma e espírito. E o Espírito Santo está querendo hoje nos forjar, está querendo nos fortalecer, porque eu quero dizer algo profético. Igreja, creia nisso. Deus está levando este povo a um outro nível. Eu acho que só 5 pessoas entenderam. O Senhor está nos chamando para novos níveis. Deus está chamando esse povo a viver e experimentar o que é andar pela fé. Não é andar sobre a sua força, andar sobre o seu calendário semanal, andar sobre a quantidade de dinheiro que entra no seu bolso. Mas Deus está nos chamando a literalmente a viver
o sobrenatural. Um sobrenatural onde 1 mais 1 é igual a 100. Um sobrenatural onde 3 serviços no mesmo dia rendem mais do que se fosse um. Ainda você vai chegar revigorado em casa. Um sobrenatural onde você está aqui e a sua família também está sendo abençoada lá. Está na hora de deixarmos de viver pela vista. Deus está chamando este povo, Deus está chamando a New Time para começar a deixar de tomar leite e começar a viver o sobrenatural, crendo que mesmo que você não tenha forças, Deus te trouxe porque é Ele que te capacita. Josafá não tinha exército para aquele tamanho, porque não foi um povo que foi contra ele. Foram povos que se uniram para ir contra ele. E eu tenho certeza que esse desespero que por muitas vezes você sente, ou você sentiu, foi o mesmo que Josafá também sentiu. E eu louvo a Deus que ele teve uma direção. Ele não tinha uma explicação, mas ele decidiu confiar. Ele decidiu ter fé. O que é fé? Lá em Hebreus nós temos o capítulo 11 que explica o que é fé. Mas em resumo eu sempre falo, é aquilo que eu não vejo, mas eu espero. Tenho uma convicção que já está sendo feito. Mesmo que eu nunca coloque as mãos, já está sendo feito. E Josafá, o rei Josafá, ele orou juntamente com todo o povo. E lá se teve uma direção. Lá um profeta deu a direção, que a vitória era deles. E Josafá, acredito eu, falou, nossa, deixa eu ver como é que vai ser a estratégia. Manda a infantaria na frente? Não. Deixa eu ver, manda os cavalos na frente. Os cavalos são fortes. Mando eles na frente, os cavaleiros. Não. Vou mandar os levitas na frente. Mas levita não foi preparado para lutar. Levita não foi preparado para guerrear. Levita não sabe manusear um arco e flecha. Não sabe segurar o peso de um escudo. Quem diz que não? Deus não dá explicação. Ele dá direção. Como vai ser, pertence a Ele. Ele só está te pedindo, vai, coloca o pé que eu boto o chão. Deus está convocando o grande exército nesta manhã a começar a viver o sobrenatural. Eu posso de novo tirar? Ai. Deus está te convidando a viver pela fé. Deus está te convidando a se desfazer de todo o seu eu que te impede de viver em fé. Porque às vezes nós impedimos os nossos escudos, peso da alforja com arco, com as flechas. Às vezes existem coisas na tua vida que está te impedindo de fluir em Deus. E quero te dizer algo, aqui na América você não terá sucesso se você não andar fluindo em Deus. Porque a sua força vai esvair, o seu desânimo vai chegar, a sua depressão vai, a depressão vai bater na sua porta e você vai desistir. E Deus não levanta homens e mulheres para desistir. Porque você tem a natureza do Pai, e o Pai ele não deserda e ele não desiste. Estão comigo? Resumindo a história, o rei Josafá adentrou aquela batalha com um bando de gente cantando. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Jesus tem sido o teu pão da vida.
Jesus tem sido a única fonte. Se não tem, ainda é tempo de mudarmos a rota, o GPS da nossa vida. E aquele exército adentrou com os levitas na frente cantando. E o que acontece? O exército inimigo, Deus faz com que aquele alto som confundisse o exército inimigo. E eles começaram a se matar entre si. E o que sobrou? O que sobrou para o exército do rei Josafá se eles não lutaram? Sobrou recolher os despojos, os tesouros. Aquilo que estava escondido, sobrou para esse exército. Somente colher, receber. E hoje o Espírito Santo está nos direcionando para essa palavra dessa manhã. Queridos, pare de perguntar. Mas Senhor, os documentos não têm o suficiente. Ou Pai, eu não tenho job suficiente. Não sei nem se fala desse jeito aqui. Senhor, eu não consigo, não tenho mais os clientes que sempre eu tinha, não tenho mais. Mas até onde e até quando você ainda vai viver contabilizando aquilo que a sua mão pode fazer? É um novo chamamento. E eu, quando saí de São Paulo, eu sabia que o Senhor ia fazer dessa maneira. O nosso Entre Elas foi muito bom, mas foi um chamamento para que as mulheres permaneçam. E essa manhã o Senhor está nos chamando para um novo nível. O Senhor não quer só usar o pastor Douglas e a pastora Fernanda, o pastor Dudu. Deus quer que você também seja usado. E você vai iniciar isso primeiro na tua própria batalha diária, na tua casa, no seu dia, na tua parentela distante, no teu serviço, nos teus negócios, nas suas contas, nas suas finanças, na sua comunidade. Deus quer te usar. Não só de quarta e domingo, não. Deus quer te usar diariamente. Está na hora de fazermos a diferença. Aonde quer que estejamos, seja Foster City, seja em São José, seja onde for em Gilroy, Deus quer que você seja sal da terra e luz do mundo. É como que o Senhor falasse, olha, agora até aqui, ok. E olha que incrível, o Senhor fez isso lá em São Paulo também, não foi? Chegou um homem de Deus e falou, ó, até aqui vocês foram, agora a partir daqui o Senhor vai fazer totalmente diferente. Lembrei agora. E o Senhor está nos chamando a viver algo inesperado da parte de Deus. Abraão só viveu a promessa, porque um dia a vida cômoda e boa, lá em Ur dos Caldeus, foi interrompida por Deus. A vida de Jonas pregando para Israel, um dia foi interrompida, quando Deus falou, Jonas, para, eu tenho agora Nínive, vai. Pois é, a vida de Moisés, com a sua família, lá no deserto, pastoreando, foi muito boa e confortável. Até o Senhor, através de uma sarça ardente, falou assim, volta para o Egito, porque o que eu tenho com você não é mais aqui no deserto, é lá. E o Senhor interrompe um plano de conforto que Moisés tinha, porque o que Deus tinha para ele era lá. E podemos falar muitas. Imagina com Maria, quando o anjo chega e interrompe aquela vida que ela tinha tranquila, e fala, olha, tu vai ficar grávida e é do Espírito Santo. E aí, vocês estão prontos para esse interromper de Deus na vida de vocês? Porque eu vou falar seriamente. E pode escrever, hoje é dia 23, aniversário do meu filho mais velho, William. Deus te abençoe, meu amor. Mas eu vou ver a cara dessa igreja mudar. Eu vou ver cada cara aqui mudar.
Vocês não serão pessoas passivas, só prontas para receber, mas vocês serão ativas, pessoas prontas para dar. Chega de receber. Deus está te chamando para dar, para frutificar. Josafá estava temeroso, você vai ficar também. Mas está na hora de você experimentar um novo nível de fé. Não tem o chão. Deixa eu olhar direito, senão vou tomar um capote, bem no Diego. Não enxergo o chão, mas Deus dará. E dou o primeiro passo. Está na hora de vocês acreditarem que o chamamento que Deus fez lá no Brasil, Ele é fiel e vai continuar aqui na América. Porque tudo se baseia em sonhos aqui. Percebi que aqui na América tudo se baseia em sonhos. Vocês vieram para melhorar, seja a vida de vocês, experimentar algo novo aqui, ou, na grande maioria, melhorar a vida de quem ficou no Brasil. Isso é um perfil dos brasileiros aqui na América. Mas em nome de Jesus, não será mais esse. Ai, pastora, credo. Querido, quando você vive a vontade de Deus, as demais coisas são acrescentadas. Vocês não entenderam ainda. Vocês vão fazer de maneira leve. Vocês não vão ter que correr. Vocês não vão ter que suar. Lógico, suar sim. Mas vocês não vão ter que sair correndo, suando, desesperado. Porque o Senhor que te trouxe aqui, Ele vai te sustentar até o final. A tua empresa está na mão do Pai. Os seus clientes estão na mão do Pai. A tua família está na mão do Pai. A tua mãe, Raquel, está na mão do Pai. Deus é o Deus que trabalha aqui e trabalha lá. Mas é necessário que cada um de nós mudemos a nossa atitude. Saiamos da barra, da saia de Deus, como filhos mimizentos. Ai, Pai, por favor, dá, eu não aguento mais, me dá. E não fale, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor me deu. Senhor, eu te louvo, Pai, eis-me aqui, Pai, não é sobre mim, a América não é sobre mim, mas o que o Senhor pode fazer através de mim. Oh, xeregalafachai. Deus não te trouxe para enriquecer, Deus te trouxe para você levar a palavra dEle. E quando você faz isso, o Senhor, Ele vai te abençoando, querido. Eu não tinha nem para uma esfirra. E olha onde o Senhor me trouxe. E eu louvo a Deus por toda a dificuldade que eu passei, porque hoje dou valor no pouco, sei viver no pouco, sei viver no muito, sei viver sozinha, sei viver em comunidade, sei viver no frio, sei viver também agasalhada. Em todos esses momentos, eu dou graça. E é isso que Deus quer te levar hoje, a dar graça. Porque deixou a espada cair. Porque está deixando esse escudo. Deus está te chamando para te levantar de novo. Ele te trouxe aqui para a América por um propósito. E você não pode esquecer deste propósito que você mesmo estabeleceu com Ele. Deus quer você andando em fé. Eu quero saber que vocês estão andando literalmente em fé. Andando acima daquilo que os seus olhos enxergam. Andando acima do que aquilo que sua mão alcança. Andando acima daquilo onde seu pé adentra. Deus nos chamou para viver no raso. Filho que vive no raso, só vive lá na banheirinha, choque, choque, choque só. Deus quer que você mergulhe para conhecer o profundo dEle. Mas Ele não obriga, como diz o apóstolo, Deus não obriga ninguém a viver aquilo que não deseja. Só que o Senhor está chamando um povo eleito. Seja no Brasil ou aqui na América, Jesus está voltando. Ele não vai voltar só para o Brasil ou só para a América. E o que você tem feito com o chamado que Deus te colocou desde lá do Brasil?
Volto a falar que Deus está nos colocando em níveis maiores. Deus está colocando a New Time em níveis maiores. Sei que existem muitas igrejas brasileiras aqui. Mas muita igreja brasileira vai procurar vocês. Porque vocês terão a essência de um chamamento genuíno, vindo da parte de Deus. Um Deus que se mostra um Deus provedor. Um Deus que cura. Um Deus que sara. Um Deus que é o baluarte. Um Deus em toda a sua onipotência, onipresença e onisciência. É na vida desse casal, de vocês dois. Mas para que isso aconteça é necessário que vocês, como um grande exército, estejam nessa empreitada. Ah, pastora, mas eu tenho meus problemas. Eu preciso resolver. Meu irmão do lado não quer nem saber deles. Querido, está na hora de você pensar que o seu vizinho do lado não precisa saber do seu problema para poder resolvê-lo. Mas Deus, estando ciente do seu problema, exatamente. Faça o bem para o seu vizinho. Está na hora de nós realmente colocarmos na frente da batalha o nosso mais puro e genuíno louvor. E muita gente acha que louvor é só cantar. Não. Tem uma matéria que eu fiz na escola Rema, que chama Vida de Louvor. E o que tem nessa matéria é tudo, menos música. Você sabia que a sua disponibilidade para Deus, para as coisas de Deus, é uma vida de louvor? Sabia que a maneira que você se veste, você está glorificando a Deus? Vida de louvor. A maneira que você acorda e se prostra a Deus, se você assim o faz, é vida de louvor? Sabia que tudo aquilo que sai dos seus lábios, falando com pessoas, é vida de louvor? Sabia que até seus pensamentos que ninguém escuta, é vida de louvor? É esse louvor que o Senhor quer que levemos à frente da batalha. Deus sabe que cada um de nós temos planos. E Ele não está desmerecendo a nenhum deles. Mas Ele quer começar a participar efetivamente de cada um deles. Agora pergunto a vocês. Se Deus interrompesse o seu sonho e colocasse os dele, e aí? Abraão só foi pai de multidões porque um dia saiu lá de Ur dos Caldeus, ele saiu. Ele obedeceu, saiu. Moisés só virou um grande libertador porque um dia ele obedeceu. Ele saiu lá do conforto, do deserto, da aldeia de Jetro e foi até o Egito. Ele não sabia como ia ser, só sabia que ia levar Arão. Mas ele não sabia o que ia acontecer. E ele não ficou, Senhor, tudo bem. Chegando lá eu faço o quê? Eu agendo uma reunião? Não. E como é que vai ser? Arão vai falar, começa eu falo, a gente canta que nem dupla sertaneja. Como que a gente vai falar com o faraó? Não, querido. Porque Deus não deu explicação, as coisas foram acontecendo. E as coisas com Deus é assim, acontecem. Se você questiona muito Deus, é por isso que as coisas não estão acontecendo na tua vida, porque você é muito questionadora, é muito questionador. Pare de direcionar a Deus, Ele não precisa da sua direção. Deus não precisa do seu direcionamento. Está na hora de você dar a Deus todo o seu coração, mas genuíno. Não um coração que adora a Deus aqui na igreja. E durante a semana é sua graça. Em tudo nós temos que mudar. O nosso jeito de portar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de tratar com pessoas. Se você tem diferença com seu irmão, querido, bota a tua oferta no altar. Vai prosperar.
com seu irmão. Ai, pastora, se faz necessário culto de doutrina, querido. Para uma árvore ela crescer saudável, é necessário que se tire toda a erva daninha, que se limpe a eira ao redor dessa raiz. E o que Deus tem aqui para esse ministério é algo grande. É maravilhoso a atmosfera de vocês aqui, a comunhão, o peso da comunhão que vocês têm, é algo que eu, por muitas vezes, eu não tenho na igreja de São Paulo. Eu amo estar com vocês, porque eu sinto na pele o peso da comunhão. E é delicioso. Mas aquilo que Deus tem para mim e para você, para vidas aí fora, não se baseia em comunhão. Se baseia em santificação. E quando eu estou falando de santificação, não é ser beato ou beata. Santificar significa separar do mundo. Ser separado, ou não imitar o mundo, ou não desfrutar do mundo. Isso é se santificar. Deus quer que você leve a sério o chamado dele. Desculpe, pastores, se não está, mas é isso que tem que ser direcionado. Deus está nos chamando para ser homens e mulheres de Deus, cheias, 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 cheias da presença e da unção de Deus. Isso não é algo inerente ao pastor, não, é todo aquele que crê. Se você crê, você vai ordenar que a pessoa fique sã e ela será curada. Você vai chegar para o espírito imundo, vai ordenar que ele saia e ele sairá. Você vai chegar para a sua situação e vai falar, mude, e a sua situação vai mudar. Mas é necessário que antes que a sua situação mude, você mude. Deus, novamente, o Espírito Santo, ele está pedindo para... Eu não vou falar com pessoas até que ele me direcione. Mas ele está pedindo que você se encha nele, porque ele quer te usar aqui. Sabe quando o Espírito Santo usa a vida do Douglas, da Fernanda, minha e do Luciano? Ele quer que você seja usado desta maneira aqui. E aonde você está, seja no seu serviço, com seus patrões, Deus quer te usar. Está na hora de as pessoas experimentarem você como sal da terra e luz do mundo. Porque isso é a trajetória cristã. É aceitarmos a Jesus, termos o nosso espírito regenerado, nos alimentarmos da palavra, comermos dela, deixarmos de tomar leite e começarmos a comer algo mais sólido. E aí sim, Mateus 28, faça o ide. Vá. E você tem ido. Ou você só deixa, isso aí é só função deles. Lá em Mateus 28 não diz, olha, darei ao pastor e à pastora a função de, faça o ide. Aquilo é uma convocação geral. Por que Deus está trazendo essa palavra? Porque vai haver crescimento. Essa igreja vai sair desse lugar. Vocês vão receber pessoas hispânicas, americanas. E aí? Vocês estão prontos para elas? Eles não vivem em comunidade, como nós vivemos. Você vai ter que se descolar, por muitas vezes, de quem você mais ama de estar aqui dentro, para fazer o ID. Você está pronto para isso? Eu vejo, pastor e pastora, essa igreja, ela já tem as 3 células, mas eu vejo ela se multiplicando numa velocidade, eu vejo como se fosse bolhas, como se fosse bubbles, e aquilo se multiplicando. Não é gremlins, mas se multiplicando. Alguns só entenderam. Mas tudo bem. Tudo bem, eu sou da década de 80. Desculpa, a melhor década, ok? Oi? Eu já estou nos 50 a mais. Mas eu vejo
Daqui de dentro saindo bolhas, bubbles, saindo e levando o ID para longe. Não só a Califórnia será alcançada. Alguns de vocês receberão oportunidades fora da Califórnia. Não tenha medo, vá. Ah, mas lá não falo português, não tem comunidade, tem você e Jesus. Vocês já são maioria. Mas eu vejo a expansão acontecendo. Eu olho é 4, eu olho já são 8. E vai fazendo assim, ó. Como se fosse um processo, eu gosto de ciência, né? Como se fosse um processo de crescimento celular. Começa com uma célula e aquilo vai expandindo. Mas é necessário que você seja dependente de Deus, como Josafá foi. É necessário que você entenda que por mais próspera ou próspero que a tua vida está sendo hoje, ainda assim, os planos de Deus são maiores e melhores. Por mais que você fale, não, meu caminho já está perfeito. Vamos lá em Provérbios 16, 9. Diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhes dirige os passos. É literalmente o que aconteceu com Josafá. Deus deu a direção. Não deu explicação, mas deu a direção. E mesmo com receio, mesmo com temor, ele obedeceu e foi. O Senhor está nos chamando a crer, a ter fé, que aonde Ele colocar o teu pé, você será próspero. Se é aqui perto, se é lá longe, Deus te fará próspero. E quando eu falo próspero, gente, nós temos lá, pelo menos lá em São Paulo, próspero para a gente não é dinheiro, ok? Próspero é pleno, ter plenitude em todas as áreas. Na saúde, na família, no casamento, interpessoal com os amigos, na comunidade, espiritualmente, ser tu uma bênção. Isso é ser próspero. Eu conheço muita gente que tem muito dinheiro e não tem paz. E conheço gente que não tem o que comer no dia seguinte, mas tem uma paz, tem um fervor em Deus. E desculpa a expressão, é de dar inveja. Então não é muito dinheiro no bolso, mas muito Jesus no coração. Em Provérbios 19, 21 diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Você pode ter vindo para a América cheio de ideias na sua sacola. Mas se você deixar Deus interromper muitas dessas ideias, assim como fez com Abraão, assim como fez com Jonas, assim como fez com Maria, assim como fez com tantos outros, você será bem-sucedido. Porque os desígnios do Pai é que permanecem. Existe uma história também que eu gosto muito na Bíblia, que é a história de Felipe, evangelista. Lá no livro de Atos. E era um homem cheio do fervor de Deus. E ele estava evangelizando, fazendo aquilo que ele sempre fazia. Até que ele foi direcionado pelo Senhor e falou: Felipe, para o que está fazendo, parou. Desce, vai para o sul lá, Jerusalém. Vai lá, e tenho eu contigo algo especial. Se fosse a gente aqui, ia falar: ah, não, aqui está gostoso. Aqui está bom demais. Não. Ele entendeu que por mais que ele não tivesse explicação, Deus tinha a direção. E ele foi. E lá ele encontrou um etíope. Um nobre do reino da Etiópia. E lá esse etíope estava lendo o livro de Isaías. E tinha algumas dúvidas. Resumindo a história, Felipe foi lá, explicou. Aquele homem
se apaixonou por Jesus e falou: olha, eu quero isso para mim. Assim como a samaritana, aquele etíope falou: eu quero isso para mim. Por favor, me batiza. Eu quero estar perto disso que você fala, que você me ensinou. E lá Felipe concluiu. O coração de Deus se moveu por um etíope e mudou a história de Felipe. Interrompeu os planos de Felipe para que a vontade do Pai fosse estabelecida. A história não conta, mas aquele etíope voltou. Ele era vamos colocar assim, um oficial da rainha. Vocês já pararam para pensar como a palavra do Senhor entrou naquele castelo, naquele palácio? Mas isso porque uma pessoa permitiu que o Senhor interrompesse, por muitas vezes, sonhos, desejos, direções, e desse uma nova direção. O Senhor está te convidando a viver literalmente debaixo da graça dEle. Ai, pastora, bitolada? Não, querido, é realmente debaixo da graça. Eu não sou tão bitolada, eu acho. Não sou perfeito, ok? Eu erro. Eu erro. Vai contra um filho meu, você vai me conhecer. Mas eu procuro diariamente estar aonde Deus quer que esteja. A vontade da Ana Paula era ficar lá em São Paulo, perto dos meus filhos. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa. Douglas e a Fernanda sabem que eu acordo cedinho para estar mexendo na empresa. Se você verificar, não é tão confortável assim. Mas eu falei: Senhor, meus propósitos são teus, são maiores que o meu. Então vou vivê-los. Porque quando eu vivo o propósito de Deus, Deus se encarrega de deixar cair no meu colo tudo aquilo que eu sonhei. E está debaixo da vontade dEle. Eu sempre coloco esse adendo, né? Que muita gente acha que vai viver o sonho de Deus. E às vezes o seu sonho não é aquilo que Deus quer para você. Se permita viver os sonhos de Deus. Ah, pastora, mas se eu viver os sonhos de Deus, de repente eu não vou alcançar, querido, vai. Aos solteiros, vocês vão casar. Aos que não têm filhos, vocês terão. Aos que não têm, ainda não moram no local que deseja, Deus vai colocar vocês aonde vocês desejam estar. Mas é necessário que você siga em frente. Pegue esse arco, essa flecha, esse escudo, coloque de novo no seu braço. Deus te trouxe para algo a mais aqui na América. Não só para si. Deus te trouxe para algo não só para si, mas Deus te trouxe para abençoar vidas. Estão comigo? Muitas vezes a gente pode perguntar por que Deus nos direciona a situações que às vezes não queremos viver, ou às vezes planos, como eu expliquei, tantos homens de Deus tiveram seus planos interrompidos para viver os de Deus. Vamos em Isaías 55, versículo do 8 ao 9. Estão comigo? A igreja é sempre silenciosa assim? Oi? Mas o Papai do Céu ama quando o povo fala: Senhor, obrigada, eu te louvo. Aleluia. Diz assim, Isaías 55, do 8 ao 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim, como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus sabe aonde te colocou. Você não é um acaso caído aqui na América. Mas Deus também não te trouxe, como disse ontem, Deus não te trouxe para ir na Disney. Muito brasileiro acha que só veio aqui para curtir a América. Querido, a América que tem que te curtir. Curtir aquilo de Deus que você tem para usufruir e manifestar. Não troque os propósitos.
propósito que Deus tinha com você lá no Brasil continua o mesmo. Não venda por um prato de guisado. Em Efésios 3:20. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Essa é a porção que ele tem. Para você é pouco? Deus não é um Deus limitado. Deus é um Deus ilimitado. E Ele quer que você usufrua da natureza dEle. Mas você tem que estar disponível e desejar isso. Volto a falar, Deus tem trazido um tempo de transformação para cada um de vocês. Mas isso só vai acontecer se você permitir. Porque Deus não é abusivo, intrometido. Não, Ele só entra aonde é convidado para entrar. É necessário que mudemos, permitimos que Deus mude os nossos planos. Eu vejo planos sendo mudados aqui. Eu vejo pessoas saindo da Califórnia. Pare de ficar direcionando, centralizando a tua vida em cima de fico ou não fico, tenho visto ou não tenho. Querido, enquanto você permanecer na América, permaneça na plenitude de Deus, fazendo aquilo que Deus te designou a fazer aqui. O Senhor é muito mais que um montante de dinheiro. O Senhor é muito mais que um montante de carros. O Senhor é muito mais do que contas pagas aqui no Brasil. Se o Senhor quiser, Ele te faz bem-aventurado lá no Brasil de novo. Mas é necessário que você entenda que a tua vida tem que, a partir de hoje, depender de Deus. Pare de direcionar Deus para onde você quer que Ele te leve. Porque você não vai. Ele não vai te levar. Você não manda nele. Está na hora de você se render a Deus. Seu corpo, sua alma e teu espírito. Está na hora de você ser um homem, uma mulher diferente. Eu amo que vocês vivam em comunidade, mas está na hora dessa comunidade sair para fora. Deus está trazendo um tempo que essa comunidade vai ser empurrada a viver para fora. E às vezes é doloroso, porque às vezes você pode se privar de muitas companhias. Mas é temporário. Deus às vezes nos tira de um lugar para multiplicar. E o que eu vejo aqui é multiplicação, 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 multiplicação. Deus dá a direção. Mas pare de cobrar de Deus a explicação. Aonde teu pé não consegue alcançar, está no momento de você exercer sua fé. Aonde seus documentos não são capazes, está na hora de você dobrar o seu joelho e exercer sua fé. Você só vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando a tua vida se render na totalidade com Deus. Numa dependência com Deus. Sabe esse ar que você respira, que você é tão dependente? Que a partir de hoje a sua vida seja independente de Deus. Nessa maneira. Que você não consiga sair da tua cama enquanto não falar: bom dia, papai. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Eu amo vocês. O meu dia está aqui em branco. Escreve ele para mim. Enquanto você ainda for o protagonista da tua história, Jesus não vai poder operar dentro dela. Tenha uma vida de louvor. Avance em Deus.
mudando a tua vida e permitindo que, às vezes, a interrupção de Deus seja a saída para a tua vitória. Amém. Se coloca de pé. Aleluia. Eu gostaria de orar com vocês. E minha oração não vai ficar aqui. Eu volto para o Brasil e continuarei orando por vocês. Mas eu desejo de todo o coração que vocês guardem essa palavra e ruminem nela. Aonde quer que vocês estejam. Se vocês permitirem, Deus estará com vocês. Wow.